Então, boa noite aos internautas que estão nos ouvindo. Hoje a proposição nossa é daqui de Itaporã, do Mato Grosso do Sul, apresentarmos o processo de autocura, né? Como que ele acontece conosco. E para iniciarmos, a gente traz uma reflexão de uma das perguntas, né, que foi inspirada ao nosso irmão Sebastião Camargo, sobre quais virtudes precisamos encarnar em nossa realidade para sublimar e solucionar as questões pendentes ou conflitantes. Então, vamos juntos pensar aqui o que tem a ver essa pergunta com todos nós. Nós, com certeza, estamos encarnados hoje no planeta Terra para solucionarmos algumas questões. Ele coloca como questões pendentes ou conflitantes. Nós, espíritas, que estudamos a encarnação e a reencarnação, sabemos que nós adquirimos no processo, de evolução espiritual muitos tropeços para nós mesmos. Muitas situações aonde nós não respondemos de acordo com a lei do amor, e aí a gente passa a sofrer as consequências. Eu sigo aqui para mostrar para vocês que Miramês, um dos espíritos estudados na obra O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, ele diz para nós, aconselhando em uma dos seus livros, que nós temos necessidade de encarnar no universo psicofísico a cortesia, a amabilidade, a tolerância, a compreensão, a caridade, o bom senso. E aí continua. Bem simples e direto. Então, se a gente tiver tudo isso em nós, nós vamos resolver essas questões conflitantes. Tá simples. Então, nós vamos estudando e compreendendo, junto com Joana de Ângeles, que a nossa função primordial de ser moral é materializar-se por meio de virtudes e encarnar em nosso corpo a essência do amor, sabedoria, para gerenciar com proveito a nossa realidade psicofísica e espiritual. Bonito isso, mas eu nem sei por onde começar, e é super confuso para nós, quando a gente aprofunda o que é amor, sabedoria. Porque Joana junta esses dois termos, que é essa ciência, a prática de amar. Não é simplesmente amar e pronto, acabou. O problema é que eu e você pouco praticamos do verdadeiro amor, do amor sublime. Nós não sabemos utilizar o amor. Adriano, como você diz isso? Você nem me conhece? Levanta a mão aqui. Quem se irrita? Não, tem gente que diz que nunca se irrita. Quem fica nervoso de vez em quando com alguma situação? Quem se desespera? Sabe aquele desespero? O mundo vai acabar? Vocês estão ouvindo agora a guerra? Tem uma bomba para ser lançada ali no Oriente Médio, Nós vamos fazer prece depois por eles. Eu tenho tios e primos lá. Então, será que o mundo vai acabar? Olha o desespero que vem em nós. Isso, meus irmãos, é falta de amor. Para com esse organismo, corpo físico, por isso que está tratando psicofísico, porque nós somos um conjunto. Quem não entende ainda, nós estudamos com Kardec que somos espírito, perispírito e corpo físico.
E tudo isso trabalha junto com emoção, com inteligência e com espiritual. Tá? Então, nós temos uma tríade que governa tudo isso. A nosso coração, quando palpita perante alguma situação, nós estamos acelerando a nossa pressão, nós estamos gerando um estresse psíquico tal que a gente quase pira. Alguém aqui já teve insônia, por exemplo? Ficou sem dormir à noite? Olha lá. Nossa, o neném, esse mocinho tão lindo. Né? Para você ver como que a gente encarna, né? O seu corpo é novo, mas você, espírito, encarnadinho aí, já tem alguma coisa que te dá o que nós chamamos hoje de ansiedade. Ninguém é ansioso aqui, né? Porque todo mundo é espírita, né? Não tem ansiedade. Então, começa por aí, para a gente começar a analisar a nossa realidade psíquica, física e espiritual. Como eu estou tratando. E como, né, foi legal, Miramês, falando que é só desenvolver cortesia, amabilidade, tolerância, compreensão para com o outro ou para comigo mesmo. Quantas vezes nós, no nosso processo do dia a dia, ficamos com raiva nem do outro, de nós mesmos, não é assim? Porque, de novo, eu estou repetindo essa atitude que eu sei que não é boa. Né? Mas a hora que eu vejo como está gravado em mim há muito tempo, eu repito, eu desenvolvo de novo aquele ato que eu não gostaria de desenvolver. Então, vamos observando com essas palavras, né, a necessidade de ter sapiência para se amar, para se compreender. Nesse processo que nós queremos buscar hoje de autocura e que nós vamos desenhar com Joana de Ângeles. Só para vocês aprofundarem um pouquinho, eu vou recomendar o capítulo 17, né? Sede perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo. São 2 S, porque ele autocorrigiu. Mas é ESE. Evangelho segundo o Espiritismo. Lá vocês vão encontrar os caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritos, parábolas do semeador, instruções dos espíritos, o dever e por aí vai. Mostrando para nós, neste capítulo, como chegar a esse nível aqui, que é apontado, né, pelo nosso irmão Miramês, né? Cortesia, amabilidade, tolerância, compreensão. E esse capítulo é interessante, começa exatamente com uma citação para ser perfeito, que é: amai-vos os vossos inimigos. Puxa vida, né? Pegou pesado. Para ser perfeito, tem que amar os inimigos. E o inimigo está lá fora? Não, está aqui dentro. O grande algoz de todos nós somos nós mesmos. Tudo que eu tenho traçado na minha vida que não é positivo, olha que bondade de Deus, eu mesma conquistei. Tudo que é positivo, eu mesma conquistei. É que quando a gente põe na balança, né, o positivo e o negativo, ainda se eleva o negativo, porque nós não somos nem tão maus, mas nem bons, né? Porque Jesus, quando foi perguntado, como bom mestre, foi bom só o Pai que está nos céus. Então, se nem ele, naquela época, disse que era bom, imagine nós. Né? Então, nós estamos distante da bondade divinal. Né? Estamos a caminho. Mas nós não somos tão malzinhos assim. A gente consegue enxergar outros tipos de maldade. Nós já estamos um pouquinho melhor, né? Eu e você não vamos para a praça ver alguém ser enforcado e achar que aquilo é legal. Né? E nenhuma atrocidade humana que a gente vê, a gente não acha bonito. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado até mesmo com o que a gente alimenta o nosso ser. Aqui está a indicação da leitura. E agora vamos começar com o processo de autocura. Como eu já falei para vocês, nós vamos trabalhar o livro Plenitude, capítulo 9, né, de Joana de Ângeles.
E ela começa falando neste capítulo, não vai ser leitura de todo o capítulo, quem quiser leia o lá, eu só destaquei algumas dos parágrafos para a gente poder refletir nesta noite. A criatura humana possui inexplorados, valiosos recursos que aguardam a canalização conveniente. Então, nós temos recursos que nós não sabemos canalizar. Entre eles, a bioenergia. Vocês já ouviram falar dessa energia da vida? Claro, né? Nós tomamos passe. O que acontece ali? É ativação dessa bioenergia, que é fonte inexaurível de potencialidades que o desconhecimento e a negligência direcionam em sentido equivocado, malbaratando inconscientemente forças preciosas, né? Então, a gente, como não sabe, não tem conhecimento e nem a sabedoria do amor para utilizar essa fonte que existe em nós, ficamos com ansiedade e com insônia, porque eu mesmo poderia tirar essa situação que me angustia diariamente se eu souber como utilizar esse canal que eu possuo. É muito forte isso, para a gente ir compreendendo a própria mensagem do Cristo quando nos disse: vós sois deuses, né? E aí todo mundo achou que era Deus grego, né? Naquele poder de poder ser maior que o outro. Não era neste sentido. Vós sois deuses dentro do seu mundo. E qual é o mundo? Qual é o universo que eu tenho? O que nós ganhamos quando chegamos aqui no planeta Terra? Esse corpo físico. É esse instrumento que a gente vai utilizar para poder se comunicar uns com os outros, para poder se relacionar, para poder fazer o que nós viemos cumprir enquanto missão aqui na Terra. Mas quando eu não canalizo direito a bioenergia, eu acabo não cumprindo e perdendo muito tempo comigo mesmo. Essa bioenergia, ela é captada pelo perispírito, que nele vai interferir através do campo que exterioriza, facultando renovar as forças ou perturbá-la. Então, quando eu não conduzo direito, né? Todo mundo, quando vem tomar o passe, vem querendo o quê? Fazer a harmonização dos seus chakras, né? É ali que vai estar num movimento de centrípeta e também no outro movimento centrífuga, para externalizar e internalizar as energias, né? E aí renovando. Então, nós vamos vir aqui para a gente poder se harmonizar. Por quê? Porque a gente desestrutura, a gente desarmoniza diariamente. Então, aí a gente pode, o perispírito capta, né, e transfere para o corpo físico. A comunicação do espírito é através do perispírito, liga ao físico. Isso está acontecendo constantemente comigo, com você, nós estamos aqui fazendo isso. É o que a gente chama de mediunidade interna, que às vezes as pessoas não entendem o que é isso. Não tem nada de externo, sou eu mesma fazendo, né? O perispírito, ele passa a ser o médium do corpo físico com o espírito. Então, faz toda essa transferência de energias para nós. E dessa forma, a gente pode direcionar, mediante a operação, a concentração, a meditação, e os sentimentos bons e benefício do próximo, a benefício do próximo em como do próprio, trabalhando-a para auxiliar na recuperação da saúde, da paz, do bem-estar, dos objetivos elevados. Pronto, já disse tudo para vocês, né? É só utilizar a bioenergia de maneira coerente, condizente, sendo amável, compreensível, né? Tendo todos essas virtudes iniciais que nós falamos, que você acaba sendo uma pessoa realmente agradável para o externo e para consigo mesmo.
né? Todo o bem que a gente gera dentro de nós vai nos auxiliar e auxilia nesse corpo físico, porque você está agindo harmonicamente. Assim, quando a gente está em sofrimento, particularmente de enfermidades, devemos fazer o quê? Levar em consideração alguns fatores a fim de propiciar-se algo por elasticidade de aplicação quando necessário, direcioná-los em favor de outros enfermos. Então, quando nós estamos no processo de enfermidade, nós vamos procurar quem pode direcionar a nossa bioenergia para a cura. Ou então nós vamos expandi-la e auxiliar o nosso próximo. Joana de Ângeles aponta 4 dicas para nós podermos saber trabalhar com a bioenergia. Primeira delas, bem simples, observe o pensamento, o seu teor preferencial, a fim de que irradie energias positivas e saudáveis. Então, como que eu faço isso? É simples observar o pensamento? Você já fez o exercício de observar seu pensamento? Sim ou não? Não? Vai só pensando, né? Acorda e já está pensando, já está agindo. A gente nem observa o teor do nosso pensamento. Qual a direção? Será que esse pensamento está me levando para uma noite boa, mocinho ali, de sono? Quando você acorda, você tem que vigiar o seu pensamento. Jesus nos disse, orai e vigiai. Não é a vida do outro. É o nosso pensamento. Nosso pensamento. Então, nós vamos ter que desejar com fervor, como ela coloca ali para nós, a saúde. Primeiro passo. Eu quero dormir bem esta noite. Como que você acorda e trabalha o seu pensamento durante o dia? Como é que nós estamos agindo durante todo o dia para ter uma boa noite de sono, por exemplo? Então, vamos começar por aí. E ao momento que nós nos concentramos numa boa saúde, que nós nos entregamos de corpo e alma aos seus resultados, nós vamos nos impregnar pelo otimismo com irrestrita confiança em Deus, trabalhando mentalmente pela restauração das forças combalidas em contínuo esforço a favor do nosso bem-estar. Então, além de observar o pensamento, seu teor preferencial, nós vamos ter que trabalhar a irradiação de energias positivas e saudáveis. Então, se eu acordo com um fiozinho de sinal de dor de cabeça, se eu começar a falar para o meu corpo, vai doer essa cabeça hoje, azeda o estômago, que azeda o fígado, e aí a cabeça fica numa dor tenebrosa, Não dá aquela enxaquequinha legal? Fica numa enxaqueca e tanto. Agora, se eu mudo o meu pensamento, vou fazer uma prece, vou ler um evangelho, vou fazer a água fluidificada, eu vou melhorar e começo a pensar positivo. Isso não vai me derrubar. Façam o teste. Vocês não vão ter dor de cabeça. Você vai até esquecer que você acordou com aquele fiozinho de dor de cabeça. Ainda continuando com Joana, ela coloca as ideias enobrecedoras, os planos de futura ação benéfica são portadores de energia equilibrante. O que é para ter saúde que a gente precisa? Equilíbrio. E nós estamos falando da bioenergia. Bem direcionada, ela vai gerar processos de autocura, Porque eu vou me harmonizar. Porque ela vai estimular, olha lá,
complexos campos celulares. O mocinho ali já estudou ciência da natureza. Você já viu biologia, já viu célula, né? A célula é uma coisa bem pequenininha dentro do corpo físico, não é? Compõe tecido, compõe várias coisas. Então, olha aqui, para equilibrar esse miolinho lá que você viu no seu livro de ciências da natureza, nós, com pensamentos, ideias enobrecedoras, coisas do bem, planos futuros, né? Então, você deve ter planos para o futuro. Então, pensa grande, né? E alimenta esse plano. Você vai ver que você vai gerando uma harmonia e uma boa produtividade para você mesmo e para com o próximo. Então, nós devemos concentrar-nos numa visão saudável, né? Ter uma visão saudável. Não ser aquela pessoa, né, que se entrega. Ah, hoje minha coluna está doendo, eu não vou à academia. Eu falo de coluna porque eu sou expert no assunto. Eu tenho artrose no final da coluna, né? Eu sou uma pessoa sortuda. Em vez de ter quatro só vértebras no sacro, eu tenho 5. E eu machuquei exatamente a quinta, né? Eu brinco com todo mundo que eu ia ter uma cauda, para ficar bem chique, né? Se vocês me chamarem de outro bicho, eu ia ter uma cauda. Então, não nasceu a cauda. E aí eu sinto dor todo 24 horas, né? Às vezes é sentada, deitada, de qualquer jeito. Mas eu não me entrego. Eu não estou nem aí para ela. Né? Então, vamos lá para a academia. Eu malho todo dia, eu faço exercício todo dia, corro todo dia, viajo todo dia, dirijo muito. E com essa dor, né, sento em cima, me acomodo em cima dela e vamos embora. Né? Porque se eu me entregar, eu vou ficar deitada. Né? Então, a gente tem que gerar essa harmonia, essa produtividade em nós, se assim a gente quiser conquistar as coisas. Então, por isso que nós vamos ter que concentrar numa visão de que eu posso, eu sou saudável, eu vou vencer. Porque o espírito é saudável, alimentado com bons pensamentos. Vocês já viram o corpinho de Chico Xavier? Não era frágil? Alguém já estudou a história de Chico Xavier? Mas a alma era um gigante. Foi para mais de 90 anos. Quem conhece Divaldo Pereira Franco aqui? 93 anos, corpo frágil também. Mas a alma é gigante, ela é superior àquele corpo, toca a missão que tem que fazer. Porque tem equilíbrio, tem vontade, e ele assume, né, a responsabilidade de desenvolver todas as atividades que pretende alcançar. Né? Então, mostrando para nós que essa projeção mental reestrutura os mecanismos do nosso perispírito. Então, a partir do momento que eu mentalizo, estou bem, estou bem, estou bem, aquilo que eu contaminei no corpo perispiritual, eu modifico. Eu me vejo saudável. Pode ser a doença que for. Você está pensando aí, um tumor complicado, como um câncer. Se a pessoa conhecer o órgão que está afetado, por isso que a gente fala, é importante estudar a anatomia e olhar o órgão bem bonitinho. E você começa a mentalizar aquele órgão perfeito em você. Você vai mandar esse recado para o perispírito, ele vai limpar e vai modificar toda a gama de carga energética desequilibrante que afetou o campo celular. Ampliando a célula, não sei se você conseguiu ampliar a célula. A célula ela tem formatinhos bem micro, tá? Quando a gente desmancha, que são átomos. Átomos, dentro do átomos, existem outras partículas bem pequenininhas. Essas partículas pequenininhas, elas estão ali aglutinadas por uma lei de atração e repulsão. Quando nós olhamos para o céu, você já olhou para o céu?
Já. Como é que aqueles planetas não caem aqui, né? Aquelas estrelas. A mesma lei está comanda no nosso corpo, que elas não se trombam, se funde certinho, forma a célula que tem, o tecido que tem que formar, forma o órgão que tem que formar, tudo certinho, né? Tanto é que quando vem com algum problema, existem as pessoas que nascem com defeitos físicos, é porque houve uma desarmonização nesse momento de constituição. E lá no astro, para cima, né, você olhando, é a mesma lei de atração e repulsão. Então, nós vamos ver que é possível, através da vibração bioenergética, nós restaurarmos a saúde. Nós restaurarmos todo o campo celular nosso. Através desse bom pensamento, a gente transforma a vida numa harmonização tal que a gente se torna até entusiasta pela vida. Assim, nós vamos visualizar com saúde o nosso futuro e vamos nos programar em ação, né, para constituir fatores fundamentais para a autocura. Então, primeira tarefa é o pensamento. Segundo, manter sintonia com a fonte do poder. O que é isso? Como que eu mantenho sintonia com a fonte do poder? Deus, né? Então, eu vou manter sintonia com essa fonte através de uma sintonia, né? É necessário que todos que estão em processo de busca da sua cura busquem essa sintonia com a causalidade. O nosso Deus interno, ele é todo amor. Nós é que não deixamos ele fluir, né? Pelos nossos próprios defeitinhos ainda, né? Pelo nosso próprio orgulho. Mas se a gente deixá-lo fluir, nós vamos ter o quê? Um resultado, né, de um equilíbrio, né? E se nós compreendermos o que é a doença, Joana de Anjos coloca aqui na última caixinha. A enfermidade é o resultado da desarmonia vibratória dos órgãos e maquinária orgânica, permitindo a proliferação dos elementos destrutivos. Todo trabalho de regularização deve partir da energia para o corpo, do espírito para a matéria. Olha que interessante. Energia para o corpo e do espírito para a matéria. Então, nós vamos ver aqui, né, o quanto é importante nós estarmos nessa sintonia divina para a gente poder fazer, alcançar a nossa elevação e assim nós vamos produzir a nossa sintonia necessária com esse poder supremo. Não existe outra maneira como a oração. E nós já estudamos e apresentamos em alguns momentos, né, que a oração significa hora de agir. Não é uma oração qualquer. É a oração que você pega o Pai Nosso e vivencia cada uma daquelas frases no seu dia a dia. Não é só repetir o Pai Nosso. Isso todo mundo faz. Agora, você colocar na sua vivência, você se transformar, aí sim nós vamos estar criando a ambiência. E aí nós vamos realmente nos elevar a Deus, né? Nós vamos erguer toda a humanidade através do nosso gesto. Nós estamos com medo agora de uma guerra natural. Como que eu auxilio a não guerra? Como é que a gente pode auxiliar a não guerra? Será que eu tenho esse poder? Né? Se eu viver a paz em mim, eu vou auxiliar. Contrário de guerra, pacificação. Então, vamos nos cuidar perante o nosso lar, perante as notícias que nós vamos receber, né? Tem muitas especulações aí na internet, toma cuidado. Não espalha. Falar coisa ruim não acrescenta nada para ninguém. A gente só desespera o próximo e nos desesperamos. Vamos fazer oração. Se alguém vir contar para nós, pare ali em você.
Não precisa espalhar coisa ruim, não. Coisa boa, sim. Né? Você pode ver que não veicula coisa boa, não é verdade? Mas coisa boa, nós é que temos que falar de coisa boa às pessoas. Isso é a maneira que nós vamos estar realmente em contato, em sintonia com a fonte do poder, com Deus. Essa é a maneira que nós podemos trabalhar em nós essa mensagem que nós estamos estudando aqui hoje. Terceiro, já estou quase acabando, né? Tem tempo? Tem? Já vou terminar, já. Vou falar o terceiro, bem rapidinho aqui para vocês, e o quarto. Terceiro, cuidar do descanso, da dieta, da higiene, mantendo ordem nas atividades. Né? Como que é isso? O descanso, meus irmãos, é necessário. Você gosta de jogar? Gosta, né? E às vezes perde o tempo jogando, não é? A gente vai horas e horas jogando e não descansa. Isso vai prejudicar no futuro o seu campo mental. Então, toma cuidado. Você pode jogar, mas controla o tempo ali. Seja maior que o jogo. Né? Não se deixa dominar pelo jogo. É igual nós nas redes sociais. Né? Fica ali vendo os tais dos eventos e se perde no tempo. Não conversa, não interage com a esposa, com a família, com o filho. Fica só ligado ali. Né? E isso gera um problema para nós, porque a gente deixa de descansar, é dominado por energias e pensamentos das pessoas que construíram aquilo e que não tem foco no bem. Olha aqui, Joana chama que para nos harmonizar a gente precisa ter leituras edificantes, otimistas. A gente não pode se entregar a notícias ruins, porque se você for para um jornal, alguns jornais, você vai saber de todos que morreram drasticamente no seu município. E aquilo arrepia a nossa alma, né? Não traz nada de pensamento positivo. Então, é necessário que a gente trabalhe isso. E nós temos que ter uma alimentação balanceada, né? E ela coloca também da questão da higiene física, mas principalmente, vou chamar a atenção aqui, principalmente, né, da nossa higiene mental. A nossa higiene mental, ela vai trabalhar esse campo de amor em nós, porque o alimento que você coloca na mesa, que você recebe, ele é toda uma cadeia de energia, de amor. Então, é necessário que você entenda que aquela cadeia de energia, de amor que você recebe ali, você prepara para recepcionar o alimento, o seu corpo físico. Então, é nesse campo que nós vamos trabalhando para a gente poder ter um corpo, uma energia direcionada, uma bioenergia bem alimentada, bem direcionada. Quando eu como um alimento que faz mal para o meu corpo, ou pesado, o que eu faço? Eu estresso meus órgãos. Eu estresso todo o meu campo físico. Esse chakra aqui, que é o chakra digestivo, ele tem que trabalhar muito mais do que quando eu trabalho um alimento frugal, aonde eu consigo ter uma digestão mais tranquila. Então, eu vou harmonizando. Observe que são vários detalhes, né? Joana de Ângeles chama a atenção para isso. O quarto, terminando já, que ela nos indica aqui, é a canalização. Então, nós estudamos os pensamentos, né? Nós vimos a ligação com Deus, nós vimos a necessidade do cuidado com o corpo físico através da alimentação, da higiene, e essa alimentação não é só a comida, mas a alimentação mental, visual, né? A importância de você ouvir boas palestras, de você fazer boas leituras, de você se alimentar de bons livros. Canalização dos pensamentos e das emoções para o amor, a compaixão, a justiça, a equanimidade e a paz. Nós canalizarmos o nosso pensamento e as nossas emoções. A consciência de amor com equanimidade propõe a paz que tira as tensões e inspira o prosseguimento da ação. Olha que importante. Estado íntimo de harmonia irradia-se em sucessivas ondas
de tranquilidade que se exteriorizam, promovendo a absorção e fixação das energias saudáveis no organismo. Quando a gente direciona para o amor, para esse compadecimento, a real justiça, e a real justiça, meus irmãos, não é essa que diminui o outro, que acaba com o outro. A real justiça é aquela que entende, não é que aceita as coisas erradas. Entende o processo evolutivo do outro. Tenha compaixão com o próximo. Por quê? Porque eu quero compaixão para mim. Então, quando Jesus disse, fazei ao outro o que gostaria que fizesse para si mesmo, é nesse sentido. E aí nós vamos ter o processo de autocura, porque nós, enquanto espíritos, vamos recuperar, as energias gastas, vamos vitalizar, mediante a ação do pensamento, os fulcros perispirituais e predispõe-se ao resgate pelo amor, sem intenção de benefícios, de negociar benefícios, antes com a de se tornar elemento útil no concerto social. Aqui eu quero chamar bastante atenção, porque às vezes eu quero a cura, eu tenho um conhecido que tem um problema no fígado devido a muita bebida, e hoje tem que ser transplantado o fígado. Aí ele chegou para o médico dele e falou, se eu fizer o transplante, eu posso voltar a beber? Queria detonar o outro fígado que vai receber. O médico falou, de jeito nenhum, você não pode beber nunca mais. Então, olha aqui, eu quero negociar um benefício com a minha cura, Às vezes voltar para o caminho torto. Quando o mestre curava, o que ele falava para nós? Vá e não peques mais. Então, não caminhe do jeito que você estava caminhando, muda o seu passo, para a gente poder realmente ter a cura que nós estamos buscando. Nós todos somos coautores, meus irmãos, da nossa recuperação, se assim nós quisermos. Nós podemos, Porque nós vamos aurir, retirar na fonte de Deus, providencial do amor de Deus, as energias sãs que nós necessitamos. Nós vamos sair das nossas sombras, para as luzes da saúde, dispostos a contribuir decisivamente em favor do mundo melhor de hoje e de amanhã, renovado, esclarecido e feliz. Todas as transformações que fazemos em nós cooperamos para o universo ser melhor. Então, como nos diz a sabedoria dos antigos, nos recomenda, o primeiro passo, cumpre-nos tão somente colocar a teoria em prática. Nós temos mais de 2000 anos de evangelização. O Oriente Médio, onde ele nasceu, está em guerra. O que está faltando? Amor. Então, como nos diz Emmanuel, amparar, esperar e repetir a lição, se for necessário. E Joana de Ângeles nos coloca em outra obra, Vitória sobre a Depressão, no capítulo que trata sobre enfermidade. Se nós desejamos a cura, o primeiro passo é amar. O segundo é amar. E o terceiro é amar. O amor a Deus, amor ao próximo e o amor a si mesmo. Esta é a solução para todos os nossos problemas e assim a gente desenvolver esse processo de auto. Que Jesus nos ampare, nos ilumine, muita paz, muita luz para todos. Gratidão. Agora temos mais um meio por intermédio do qual você pode nos ajudar grandemente, que é o Valeu, que está na plataforma do YouTube. Vai estar bem no rodapé quando você faz a inscrição. Aí vai estar lá quando você clica no vídeo, vai estar o Valeu. Não importa o valor, importa o seu Valeu. Veja aí como está, como aparece na tela. Então isso é muito importante para o vídeo ganhar proporção, para que ele possa ser compartilhado, ofertado a outros seres que às vezes não assistem aqui diretamente.
Como eu sempre digo a vocês, o que faz com que esse vídeo torne-se relevante, em primeiro lugar, é a sua inscrição. Antes da inscrição, a sua audiência. Depois, a sua inscrição. Depois, o seu gostei ou não gostei. O seu comentário, o seu compartilhamento e agora, ainda com mais ênfase, o seu valeu. Gratidão a todos e tudo. Em nome do Cristo, em nome de Deus, vamos avançar um tanto mais.